Unidades Federativas do Brasil. 27 estados, sendo 26 territoriais, 1 cidade-estado. O melhor do mundo. Curta, comente, compartilhe. Uma unidade federativa. Na República Federativa do Brasil, é uma entidade subnacional com certo grau de autonomia, autogoverno, autolegislação e autoarrecadação, e dotada de governo e constituição próprios. Do ponto de vista político-administrativo, o Brasil é definido constitucionalmente como uma federação constituída pela união indissolúvel entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles possuem personalidade jurídica de direito público interno, sendo autônomos entre si, ainda que não soberanos. Portanto, possuem alta administração, governo, auto-organização, ou seja, elegem seus líderes e representantes políticos e administram seus negócios públicos sem interferência de outros entes da federação, de modo a permitir a auto-administração. A Constituição vigente define quais tributos podem ser coletados por cada unidade da federação e como as verbas serão distribuídas entre eles. Estados e municípios, atendendo ao desejo de sua população, expresso em plebiscitos, podem dividir-se ou se unir. Porém, não têm assegurado pela Constituição o direito de se tornarem independentes. A organização político-administrativa do Estado brasileiro é determinada no terceiro título da Constituição Brasileira de 1988, chamado da Organização do Estado. Essa parte da Constituição reúne um conjunto de dispositivos destinados a determinar quais são os entes da federação, sendo eles União, Estados, Distrito Federal e municípios, e as atribuições de cada um. Além disso, tratam das situações excepcionais de intervenção da União nos entes federativos. Versam sobre administração pública e servidores públicos, militares e civis, e também das regiões do país e sua integração geográfica, econômica e social. A abordagem dos dispositivos que organizam a estrutura do Estado corresponde ao título 3º, que contém 7 capítulos sobre a organização político-administrativa, a União Federal, os Estados Federados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios, a intervenção federal e a administração pública, nessa ordem, e vai do artigo de número 18 ao 43. Pelo artigo 18, a forma de Estado definida constitucionalmente é a de um Estado federal. O federalismo no Brasil foi introduzido
por inspiração da experiência estadunidense e, desde 1988, são entes da Federação Brasileira, a União Federal, os Estados Federados, os municípios e o Distrito Federal. Artigo 18, caput. Há a previsão da existência de territórios federais, mas eles integram a União e não gozam de autonomia como um ente da Federação. Artigo 18, súmula 2ª. Nessa forma federal, o Pacto Federativo está estabelecido como indissolúvel da repartição de rendas e competências entre os entes da Federação, e a autonomia implica várias ordens constitucionais respeitando essa repartição. O artigo guarda ainda importantes conceitos sobre a criação de territórios, estados e municípios. Os territórios pertencem à União, sendo sua criação, transformação em estado ou reintegração a estado, dependentes de lei complementar. Os estados podem ser criados através de plebiscito ou por lei complementar, sendo que esta exige a maioria absoluta das casas do Congresso Nacional para a sua aprovação. Já a criação de municípios é estabelecida por lei estadual, dependente de período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. O artigo 19 define a laicidade do Estado, não confessional, sem religião oficial, a idoneidade de documentos públicos e o princípio da isonomia entre os nacionais. Hoje, nós aprendemos um pouco sobre o país chamado Brasil, um país lindo e de dimensões continentais. Unidades federativas do Brasil, que são os seus estados. Obrigado, até o próximo vídeo.